por mais que se vença um ou mais inimigos na vida, a vitória sobre si mesmo é o maior de todos os sucessos. Oratória. Oratória é o mesmo que eloquência. É uma palavra latina. Significa orar, falar, argumentar, discursar, declamar e convencer. Na antiguidade, a oratória entre os gregos e romanos passou a integrar a formação do cidadão, desejoso de assumir funções ou cargos de direção. Essa matéria era ensinada pelos retores ou retores. Por isso a disciplina se chama ou se chamava retórica, que significa o conjunto de todos os recursos da linguagem. A oratória sacra, por exemplo, se tornou conhecida no início do século XV, com os padres São Basílio, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, que transmitiram às civilizações da Europa Ocidental a herança da eloquência greco-latina. Mas o que importa realmente agora para você é saber o que um orador deve e o que não deve fazer. Em primeiro lugar, o orador deve apresentar-se bem arrumado, roupa passada, sapatos limpos, da melhor forma possível, bem-humorado. Não deve diminuir-se, nem falar palavras inúteis, como por exemplo: eu não sou tão eloquente como o orador que me antecedeu. Quero pedir desculpas porque não consegui preparar o meu discurso. São palavras inúteis. O orador deve cumprimentar a plateia. Não deve sair de diante do público sem se despedir e agradecer a oportunidade de estar ali. Deve ser objetivo. Não deve fugir do assunto, ficar dando voltas, se distanciando do tema. Deve fazer uma avaliação honesta após a sua fala. Não deve permitir que a autopiedade se manifeste no decorrer de sua mensagem. Deve apresentar exemplos pitorescos que despertam a atenção e agrada ao seu público. Não deve fornecer excesso de informações, porque confunde as pessoas e causa um certo mal-estar. Deve estabelecer rapport, que é o mesmo que empatia, ser amoroso com os seus ouvintes, colocar-se no lugar deles para compreendê-los melhor. O orador não deve irritar-se. O orador deve, antes de falar, procurar informações sobre as pessoas e o local, para quem vai falar, onde e quais as condições. Não deve falar para idosos com a mesma linguagem do que fala com os jovens. Não deve falar com as crianças com as mesmas palavras que fala com adultos.
deve se familiarizar com o ambiente onde vai discursar, sempre que possível. Deve evitar falar em local aberto, no momento de grande ventania e sem microfone. O orador não deve ser vulgar, contar fatos indecorosos, piadas irônicas, nunca. Deve ser humilde. Não deve ser longo demais. Deve usar ilustrações. Não deve fazer gestos exagerados. O orador deve usar uma linguagem simples. Não deve ser prolixo, falar termos difíceis e complicados. Deve preparar bem o seu discurso. Não deve exercer nenhum tipo de dominação sobre as pessoas, mas olhar de forma carinhosa, de igual para igual. Deve estabelecer unidade entre todos. Essa é a estratégia sábia dos sensatos. O orador não deve usar de sarcasmo, nem de preconceitos. O orador deve articular bem as palavras, pronunciar claramente todas as letras. Não deve jamais atacar pessoas ou instituições.